respeitam, enfim, da mesma forma que a gente aqui. Bom, de novo, sempre lembrando da gente ter que respeitar a privacidade das imagens dos pacientes, tá? Principalmente esse caso que a gente vai apresentar, aparece, enfim, os olhos do paciente. Então, evitem fazer print, compartilhar essas imagens, porque, enfim, tem toda a questão da privacidade do paciente, tá bom? E vamos lá, então, a apresentação. Tá ok aí, Bate? Tranquilo, dá para ver muito bem. Beleza pura, então vamos lá. Bom, eu até fico achando que vocês vão pensar que a gente só tem casos de terceira, quarta, segunda opinião, mas enfim. É porque, enfim, a neurooftalmologia, ela acaba sendo uma especialidade mesmo que está relacionada a problemas que, enfim, não não são problemas usuais. Então, os pacientes costumam procurar primeiro os oftalmologistas de confiança da família e às vezes, ou clínicos, e depois vem para a gente, né? Depois que percebe que o problema enfim, neurooftalmológico. Então, esse aqui já vinha para a terceira opinião. Ele tinha passado... opa, peraí. Não. Desculpa. Opa, pera. Só um momento. Agora sim. Então, assim, esse veio para ouvir uma outra opinião sobre o problema dele, tá? Que era esse problema da pálpebra caída. Tá ok aí, imagem? Não tá compartilhado. Ok? Agora sim. Beleza, então vamos lá. Perfeito. Bom, então ele veio para ouvir uma outra opinião sobre o problema que ele tinha, que era esse problema de pálpebra caída, tá? E isso é uma coisa que ele se queixou, referiu várias vezes, que ele tinha medo de ter câncer na cabeça. Então, foi uma das razões para ele procurar a gente, um neurooftalmologista, tá? O grande problema é que o pai dele também tinha tido um problema de câncer, tinha falecido com isso. Então, era o maior medo que ele tinha. Era um caso super ansioso. Durante as consultas, todas as vezes ele estava bem nervoso. Antes de passar em consulta comigo, ele passou com um clínico geral, o colega clínico não encontrou nada, enfim, e depois ele passou com um oftalmologista de confiança, que viu a pálpebra caída, a pitose, e por isso ele pediu uma tomografia de órbitas, porque o paciente também se queixava de dor. A gente vai entrar em detalhes sobre isso. E depois disso, ele conversou com um parente que pediu para passar com a gente. E aí é que ele veio em consulta, e na nossa avaliação foi essa. Então, ele tinha a queixa da pálpebra direita caída, né? 15 dias antes de passar em consulta com a gente. Foi um início súbito, claramente eu me lembro que ele disse que em um dia ele não tinha, e no dia seguinte ele tinha. Não foi pela manhã, mas foi assim, no final da manhã ele percebeu a pálpebra caindo. E ele disse que, às vezes, ou seja, 1 ou 2 dias, ele achava que a pálpebra estava mais caída do que, enfim, o começo da manhã. Tá? Então, como se piorasse no final do dia. E, associado a isso, a essa ptose, ele tinha um desconforto leve na região superior do globo ocular, então é essa região do globo mesmo, um pouco na periórbita, mas do globo ocular em si, e também na cabeça, na verdade, na região temporal, também à direita. Aqui eu errei, tá? Não é nariz, não. É nariz esquerdo, não. É nariz direito. Tá? Então, tudo no lado direito. Então, uma dor nessa região temporal, no globo ocular e um pouco nessa região aqui próximo do nariz, periocular também. Tá? Essa dor não piorava com o movimento ocular. Tá? Não era uma dor associada ao movimento ocular. Muito bem. Vamos passando aqui. Acho que não. Isso, agora é o que apareceu.
eu vou ter que fazer isso de vez em quando, infelizmente. Bom, não tinha perda de visão, não se queixava também de diplopia, e tinha antecedente sistêmico de hipertensão e tomava amlodipina, e tinha um antecedente ocular, que era o usuário de lente de contato. Tá? Muito bem. O exame clínico tinha uma visão normal, tá? Era míope. A pupila tinha uma leve redução do reflexo fotomotor do olho direito, reflexo do olho esquerdo normal, tá? E ele tinha uma anisocoria, né, uma pupila direita menor que o olho esquerdo. Eu vou mostrar a foto, eu acho esse tipo Mais do achado. interessante. Eu sinceramente não gosto muito de descrever essas alterações. O importante eu acho que é ver, tá? É melhor ver do que descrever. E vamos lá. Pálpebra com pitose, né? Tem a foto, também vamos mostrar a foto. A bio, enfim, de segmento anterior e fundo de olho, sem alterações, então não vamos mostrar fotos disso. Vou mostrar a foto do problema do paciente, que era esse aí, tá? Esse era o problema do paciente. Então, ele tinha essa ptose, né? Quer deixar alguém descrever um pouco? Isso, sim, claro. Vamos lá. O que vocês estão vendo aí? Quem quer descrever? Não consigo, vamos ver, vou colocar o chat aqui. Quiser falar no microfone, Juliana, Marco, fiquem à vontade. Sávio, Saulo. Bom, a gente vê uma pitose discreta, né, do olho direito. Que não tá dando para ver muito bem, mas parece ter uma pupila do olho direito menor do que a do olho esquerdo também. Uhum. Acho que isso, a princípio, nessa imagem. Isso, estou vendo. No chat, Bate, fala aí o chat que eu não consigo ver aqui, não. Pitose, aqui a Linda falou pitose discreta à direita, como a Juliana falou. Isso. E a pupila é uma pupila castanha escura, né? É uma pupila difícil de avaliar, né? É uma pupila que você tem que tomar bastante cuidado e tem que avaliar e reavaliar várias vezes, né? Porque ela é difícil de você ver os reflexos, né? E mesmo a anisocoria, né? Em algumas situações aí. E sinais inflamatórios, importante também, né? Não parece ter externamente sinais inflamatórios. Importante para o raciocínio diagnóstico. Olho vermelho, né? Não tem, nem pálpebra, em região da pálpebra. Vamos passar, então. Bom, aqui é a mesma foto, na verdade eu coloquei de uma forma, vamos dizer, dei uma editada aqui para ver mais, se possível, ver melhor a pupila, né? Porque não tem jeito, aqui a gente é obrigado a editar, porque olha só, a pupila dele, a cor da íris é dessas que é difícil avaliar a pupila, né? O diâmetro pupilar. Então aqui eu estou colocando, que foi isso que você falou, Ju, você falou, não consigo ver bem. É verdade, é difícil mesmo ver essa cor. E agora, quer comentar? Bom, agora parece que tem mesmo uma pupila direita um pouquinho menor que a esquerda. Pouca coisa, talvez. O que você faria a seguir? O que vocês fariam a seguir? Examinou na claridade e depois? Eu veria como que é essa anisocoria no escuro. Isso. Porque a Aline comentou alguma coisa aqui. A Aline comentou. Parece que a anisocoria reduziu no claro em relação à última foto. Na verdade, essa aqui é a mesma foto anterior que você só colocou o filtro, né? Eu só editei, na verdade. Deixei ela bem clara, assim. Fica mais fácil ver a área pupilar aqui, né? Isso. Basicamente é isso. Alguém está comentando aqui, apaga a luz, Fred. Apaga a luz no sentido de provavelmente examinar no escuro, mas espera que já vem. Já, motilidade agora. Tá? Então, olhando para cima. Eu coloquei essas linhas aí para mostrar para vocês, enfim, que aparentemente não tinha déficit de elevação, se você comparar o olho direito com o olho esquerdo,
e não tinha, e na elevação parecia que a pálpebra que tem a ptose elevava menos do que a pálpebra esquerda, né? Como se fosse um déficit da função do músculo elevador da pálpebra. Então, a semiologia mostrou isso. Eu fiz o teste da fadiga, nessa mesma posição eu deixo ele mais de 2 minutos, 2, 3, filmando, mas não teve variação. Então, nem vou colocar o vídeo nesse sentido, porque não teve variação, foi um teste de fadiga negativo. Nas outras posições, sem alteração. Quiser falar, bate, pode interromper. Tá? Então o paciente não tinha alteração na abdução, adução e abaixamento, assim como também elevação. Tá? Rotações binoculares, quer dizer, não tinha nenhum desvio, nenhuma restrição, né? Isso. E aqui a gente está elevando a pálpebra direita no intuito de pesquisar uma possível pseudoptose, né? Ou seja, se tivesse uma retração do olho esquerdo, levaria, como vocês bem sabem, a uma ptose do olho direito, e aí, na verdade, o problema não seria no olho esquerdo, não seria no olho direito, seria no olho esquerdo. Mas a manobra não mostrou isso, então, não mostrou que não tem retração, que a ptose é verdadeira. Concentrando aqui, o que o Fred mostrou nesses primeiros slides foi principalmente uma semiologia concentrada um pouco mais na ptose, né? E aí vai mostrar agora a pupila. Isso, até agora ptose, pálpebra. E agora o que vocês pediram, olha lá. Isso, olha lá. Pupila no escuro. Quer comentar? O que acontece aí? Comentem. Eu não consigo ver. Deixa eu ver. Velocidade, alguém tá aqui, colocaram testaria no escuro, pedindo para apagar a luz, já está aqui a foto, né? A velocidade de redilatação da pupila, não sei se para ver se tem o dilation lag, né? Mas não sei se o Fred fez isso, mas essa pupila é bem difícil de você fazer isso, né? A pupila é uma pupila bem escura, quando você apaga a luz, realmente tenta ver mesmo que você reduza bem a intensidade da luz para tentar fazer a pupila dilatar, fica difícil de olhar, né? Sem dúvida. Eu não consegui fazer, assim, com qualidade eu não consegui. Esse aqui eu não consegui, ainda tenho que descobrir uma forma melhor nesses casos, porque esses casos dão trabalho. Essas pupilas com essa cor, elas dão trabalho para a gente documentar. Aqui parece que a anisocoria persiste, né? Ainda assim. Parece que o esquerdo dilata um pouquinho mais, parece que ela aumentou um pouquinho, né? No escuro aqui, essa anisocoria. O que vocês acham? Vocês acham que aumentou um pouquinho no escuro? Quem quer comentar? Tati, Sávio, Saulo, comenta alguma coisa. Isso. Quem que falou aí? O Marco maior no escuro. Alguém pegou, o Marco também perguntou, reflexos pupilares para luz e para perto também. Falhou. Para luz já comentou, né? Estava presente, né? Sim. O do olho direito, ele era estranho. Tinha, assim, não era abolido. Eu vou dizer que ele era lento, vai. Ele tinha, mas ele era estranho. Ele não era igual ao do olho esquerdo, ele era um pouco mais lento do que o do olho esquerdo, mas, enfim. Mas estava presente. Estava presente, mas era estranho. A única coisa que eu consegui falar para vocês é isso, que não era um reflexo normal, assim, direto, fotomotor direto não era. Estou comentando aqui, acho que aumentou um pouquinho no escuro. Aumentou, né? Aumentou um pouquinho no escuro a anisocoria. Aumentou. Porque antes era assim, ó. Isso. E agora ficou assim. Então dá nitidamente a anisocoria que aumenta no escuro. É isso aí. Acho que... Vamos passar? Vamos passar. Vamos adiante. Bom, aqui é só, assim, a foto não está com qualidade boa realmente, mas
eu fiz questão de mostrar essa foto para provar que esse paciente não tinha essa pitose, enfim, que era realmente uma pitose aguda, né? Porque às vezes eles podem se confundir, já tem a pitose, ela só piora, é uma coisa crônica, antiga, mas não tinha. Bom, em resumo. Resumindo, é um paciente de meia idade, 56 anos, homem, né? Uhum. Com uma história de pitose aguda à direita, associado a um certo desconforto, né? Do mesmo lado, com uma interrogada de redução discreta, talvez, da função do elevador da pálpebra no olho direito, né? Um teste de fadiga negativo e sem alterações do restante da motilidade ocular e a presença de uma anisocoria, uma pupila do olho direito menor do que a do olho esquerdo. Então, esse é o resumo, né? Alguém está perguntando aqui se foi testado a sensibilidade no território do trigêmeo, que era onde ele referia o incômodo, né? O incômodo. Não foi, Ju. Falha de semiologia. Obrigado por lembrar isso aí. Eu tenho que confessar que eu não fiz. Sem o teste do trigêmeo. Não tem. Essa informação nós não teremos. Mas, ô Ju, mas é o seguinte, vocês me pressionam, eu pressiono vocês, porque eu não gosto de ser pressionado, não. Me fala por quê. Por que você queria? Eu estou pensando num Horner, e Horner pode ter relação até com herpes, essas coisas, né? Então. Poderia. Mas você está querendo dizer com o acometimento no seio cavernoso, Juliana? Não pensei em seio cavernoso, pensei em acometimento de sensibilidade mesmo. Tá. Ok, vamos para frente então, ok? Vamos para frente. Então, hipóteses diagnósticas. Bom, eu já entreguei ali, eu era para ter segurado um pouquinho, que eu ia forçar vocês aqui a falar, mas tudo bem, vai. A primeira que está ali, né? Eu acho mais que provável, né? Pensou, né? É o que todo mundo pensou. Pensou no Horner. Mas o que confunde às vezes com o Horner? Muitas vezes. Lembra que o paciente é usuário de lente de contato, né? Então, poderia ser também uma pitose aponeurótica com uma anisocoria fisiológica. É uma situação que poderia ser. Né? E é interessante que isso aí é uma coisa que confunde muito, né? Porque o Horner tem disso, né? Às vezes o paciente, o mais provável é ele perceber a ptose, né? Ele não percebe a alteração de pupila. Principalmente com a íris escura, né? Com a íris escura. Só que aí você vai lá e examina, se o paciente tem uma anisocoria fisiológica, tudo bem, é uma grande coincidência, mas não é impossível. Aí você está com um abacaxi na mão, né? Se o cara tiver anisocoria exatamente no olho da pálpebra, da pitose é o olho que tem a pupila de menor diâmetro, com menor diâmetro. É um fator de confusão. É um fator de confusão. Né? Ó, a Aline escreveu aqui, Horner agudo, descartar a neurina dissecante da carótida. Mas vamos lá, primeiro a gente está tentando chegar na hipótese, né? Será que é um Horner? Será que é uma pitose aponeurótica? Uma pitose miastênica também, eventualmente com uma alteração de anisocoria fisiológica, né? Tudo isso poderia ser, né? O que falaria contra a anisocoria fisiológica? Tá, do que já foi visto de semiologia. O que vocês acham? Responderam no chat. Eu vi só aqui a da Josefina. Josefina, não fiz teste de gelo, não. Tá? Mas é bem colocado, deveria ter feito. Eu fiz só o da fadiga. Não fiz o gelo. A fisiológica, a Aline respondeu que a fisiológica pode aumentar um pouco no escuro, ela é mais perceptível no escuro, mas aqui eu acho que a diferença foi grande, hein? Isso, o Marcos coloca aqui a mudança das pupilas do claro para o escuro, e fala contra, isso, né? E geralmente uma diferença menor de tamanho entre as pupilas, a Aline colocou exatamente. Aqui a diferença dá para dizer que é nitidamente maior que 1 milímetro, né?
É isso aí. É Eu isso acho que mesmo. a Cecília colocou ali que na fisiológica se mantém a diferença de diâmetro. Isso. Se É quase... mantém, pode falar. Pode falar, Fred. Se mantém, ou então pode haver uma pequena diferença, mas normalmente em 1 milímetro, no máximo, estourando 2, né? Isso mesmo, Cecília. Fisiológica, ela assim, mantém, mas assim, ela é mais perceptível no escuro, né? Ela é mais perceptível um pouquinho mais no escuro, né? Do que na claridade, porque ambas as pupilas contraem até o seu limite ali, vão contraindo, uma vai alcançar a outra. No escuro ela fica um pouquinho mais visível, mas não chega a ter essa diferença, não. Que nós tivemos aqui, né? Alguém acha que pode ser a paralisia do terceiro nervo? O que vocês acham? Que tem aquela alteração na função do músculo elevador da pálpebra. E um pouco dessa alteração ainda não pode ser descartada, o Marco falou. Né? Pela ptose, principalmente, Marco, é isso? E um pouco da alteração Pela ptose. pela ptose, isso. E um pouco da alteração que você falou, né, Fred, do reflexo direto à luz, talvez um pouco reduzido. Exato, por ser uma pupila miótica, a gente não pensa, mas o reflexo era alterado, assim. Assim, eu confesso que eu deveria ter gravado melhor isso para mostrar para vocês, mas era um reflexo que não era um reflexo fotomotor normal, assim, que você jogava e falava, esse aqui não tem nada de terceiro, né, vamos dizer assim. Tinha uma coisa estranha, né? Eu não conseguia definir bem. Ó, a Juliana está colocando aqui, ó, viria déficit de adução, elevação e abaixamento. E a nisocoria, né, seria maior no claro, é isso mesmo. É isso aí. É isso aí, porque ela isso deveria... é contra. Totalmente, né? A gente coloca no diferencial, enfim, mas... Peradine Dias e, ó, Viviana, Peradine Dias na paralisia do terceiro, do lado da ptose, lá, pupila maior, não menor, né? Exatamente. Do lado da ptose, é isso mesmo. E aí, como diferenciais aí também, que foi bem colocado aqui, né, uma doença inflamatória da órbita poderia provocar um pouco de ptose, né? Poderia. Mas o que fala um pouco contra isso, né? Lembra que a gente chamou atenção ali no começo? O que fala um pouco de atenção, não fala a favor de doença inflamatória orbitária, sem sinais logísticos e ausência de dor, né? 2 pontos importantes, né? É isso mesmo. O olho calmo, o Marco está falando. É isso aí, Marco. Uma cefaleia, você pensaria numa cefaleia, numa daquelas cefaleias trigeminais autonômicas? Vocês pensariam, não? Uma cluster. Ou seja, tem que... Ó, a Aline está achando que não. Por que não, Aline? Tem que sempre dizer que sim ou não, porque sim ou não é fácil. Porque curta duração e a dor é muito intensa. E isso mesmo, a dor é muito intensa. Mas você lembrar que você tem a cluster, mas aí nós estamos falando de uma raridade, né? A cluster cine headache, né? A cluster sem a dor, pode acontecer, né? É extremamente raro, né? Mas é isso mesmo. Aqui é o cluster, né? A cefaleia em salvas. Isso, normalmente ela dói muito. Dói bastante, né? Dói bastante. Dói bastante. E Graves, alguém pensaria em Graves? Um Graves... o Graves só na pálpebra, né? Se o paciente não tem... Aquela manobra lá que a gente mostrou era mais para isso, assim, para mostrar que não existia uma retração. Então, Graves eu acho menos provável mesmo. Importante só lembrar, né? O diferencial nesses casos, que na verdade o outro olho, né, Fred? Às vezes ele pode estar com uma retração mesmo, né? Esse paciente, ele, como eu falei, ele já estava agendado no mesmo dia que ele passou comigo a tomografia de óbito. Então, o que eu falei para ele? Faz a tomo, tanto que a consulta foi até um pouco, assim,
menos demorada do que o que normalmente eu faço de consulta. Por isso que talvez eu tenha tido até menos oportunidade de documentar melhor ele nessa primeira consulta. Enfim, mas aí ele voltou no dia seguinte. Eu falei, ó, volta no dia seguinte, porque realmente eu não fiquei confortável com o exame clínico, principalmente da pálpebra e da pupila. Eu queria ver mais, com mais detalhe. E aí ele voltou, e aí ele trouxe essa tomografia de órbita. Eu vou passar aqui, assim, mais rapidamente, porque ela foi laudada como normal e a gente realmente, né, Batistella, a gente discutiu bem, a gente não viu nenhuma alteração. Musculatura normal também, né? Exato. Porque foi pedido mais para ver se poderia ser uma miosite, né, porque o paciente tinha pitose e dor, para ver se tinha alguma inflamação do músculo, né, elevador da pálpebra, mas ele não tinha. Então, era uma tomografia normal, foi laudada como normal, como vocês podem ver aqui. Dessa vez concordamos com o radiologista, né? Só que agora, olha só, então nesse dia 10, tá? Se eu coloquei o outro dia 9 e dia 10, dia seguinte ele volta comigo para mostrar a tomografia, e aí eu documento ele novamente. E olha o que é que vocês estão vendo aí. Vamos ver se vocês ficam atentos. É importante só Aline, destacar Juliana. que essa foto foi tirada no claro, né? Sim. A foto foi tirada no claro. Marco, Sávio, Saulo, o que vocês estão vendo? Aumentou a pupila, o Marco comenta, aumentou a pupila esquerda no claro. Não só a esquerda, hein, Marco? Aumentaram. O que vocês acham? Aqui alguém escreveu desvio, o Sábio escreveu desvio ocular? Não, Sábio, não dei não. Esse não tem não. Eu entendo até que parece ter um desvio aí. Isso. Porque, na verdade, essa foto eu peço para eles não olharem para o celular. Realmente ela ficou com esse aspecto, mas se vocês olharem, não está tão desviado, não. Garanto a vocês, ele está olhando mais para o lado. Mas realmente, deu essa impressão mesmo. O Marco comentou aqui as duas pupilas, né? As duas pupilas aumentaram. A Aline está perguntando aqui, a ptose aumentou? Acho que não, né? Boa pergunta. Boa pergunta. Ô, Bate, passa o próximo, você está olhando aí, né? Estou olhando. Pode passar. No escuro. Ó, vou voltar um pouco de novo para vocês perceberem. Olha lá, no claro. No escuro. Até parecem relativamente semelhantes, né? Deixa eu ver aqui, alguém está falando aqui. Falaram uma coisa no chat. Parece que a pálpebra inferior do olho direito tem aumento de volume. Não, acho que é só um artefato da foto mesmo. Eu vou passar o próximo, porque eu acho que tem a comparação dos dois. Isso. Não. Tem do dia 9 e do dia 10. Ó. Realmente, ó, o Marco está falando aqui, ó, no dia 10 ambas estão um pouquinho mais simétricas, né? Parece, né? Mas o que aconteceu, né? Ó, no claro, sumiu a miose. Né? As pupilas já não estão mais contraídas, estão, mesmo na claridade, elas estão maiores. E aí no escuro? E a anisocoria também não está tão evidente, porque na do dia 9, mesmo no claro, ela é mais evidente, né? Está menos evidente. Tem uma diferença menor no dia 10. E agora aqui no escuro. Olha lá. Nossa, essa tá mais nítida, né? Porque no dia 9 a anisocoria tá mais pronunciada, né? E no dia 10, não. No dia 10 parece simétrica. Alguém quer falar alguma coisa sobre... Bom, eu vou dar uma dica para vocês. Eu sei que vocês estão percebendo da pupila, mas
Analisem a pálpebra também. Veja se vocês veem alguma diferença na pálpebra, porque a gente está falando de um paciente com pitose também, né? Mudou a posição aqui no... Ninguém no chat aí? Escuro, ninguém. Vou estar mais tímido aqui. Ó, leve retração da pálpebra superior do olho esquerdo. Acho que aumentou. O que vocês acham do dia 9 e dia 10? Ele parece estar usando o frontal para ajudar a elevar um pouco a pálpebra. Tem pitose à esquerda agora também. Né? Reparem, menor pitose no olho direito. Isso aí. Norton. Menor pitose no olho direito. Tem uma menor pitose. Isso. A fenda palpebral aumentou, né? Eu vou dar uma dica para vocês. Assim, a gente olha muito a fenda palpebral, mas também vale a pena olhar o quanto de pele de pálpebra que você tem exposta. Olha só aqui, ó. Observem no olho direito no dia 9 e observem o olho direito também, mas no dia 10, ó. Como tem menos pálpebra exposta aqui do que aqui, ó. Eu sei que a foto não ajuda, ela até dá uma certa confundida, por isso que eu estou falando isso para vocês. Porque a posição, ó, essa aqui de baixo tá de frente, né? Essa aqui está um pouco, pegando um pouco de cima para baixo, né? Eu acho que é. Parece, né? Então dá uma confundida. Mas dá para ver bem. Mudou a posição. O Norton acertou aqui, ó. Menor pitose no olho direito. Menor pitose no olho direito. Próximo slide, Bart. Posso passar? Porque eu estou sem minha cola aqui. Vamos lá. Próximo slide. É isso aí. Pitose mais acentuada e mesocoria maior no direito, esquerdo menor que o direito no dia 9. E aí a pitose ficou menos acentuada e a pupila do olho direito ela ficou mais midriática do que estava. E aí a mesocoria praticamente desapareceu aqui no escuro, né? Vamos passar? Vamos passar. Então vamos lá discutir o que pode ser isso. Vamos lá agora quebrar a cabeça. Juliana, Aline, Marco. O que pode estar levando a essa oscilação na pitose e no diâmetro pupilar? Norton, você acertou, ganhou meio ponto já, agora para... Aline, uma compressão intermitente do terceiro, mas é que falta o achado do terceiro, né? O horário da consulta foi o mesmo. Ó, a pergunta do Norton. Boa! Isso aí, Norton, quebrando a cabeça. Norton, foi porque foi à tarde, viu? A hora eu não sei. Eu posso até puxar isso aqui, mas aí atrapalhava a apresentação. Mas com certeza foi à tarde, as duas. Isso eu me lembro bem. Mas a hora eu não tenho certeza. Ô, Norton, fala por que você está perguntando isso. Por conta de variação de fadiga? Vê se ele responde. Cansaço. Isso, ele colocou cansa. Isso, ok. Variação, fadiga, não, é uma boa pergunta. Mas aí não... Mas aí ficava faltando o componente da pupila, né? Acho que o Norton está pensando na miastenia, exatamente, pensando em miastenia. Ok. Não, é uma hipótese boa. Mas a miastenia dá alteração pupilar, Norton? O que vocês acham? Não. Normalmente não dá, não. Miastenia não dá alteração pupilar. Você sabe que agora eu me lembrei de uma que a gente não colocou no diferencial, que também é uma doença bem rara. Eu só tenho um caso documentado com eletrofisiologia, que é Eaton Lambert, que é aquela paraneoplásica de fenda. Ela vai se comportar parecido, né? Ela dá pitose, mas ela dá alteração de pupila, né? Ela pode dar alteração de pupila. Diferente da miastenia. Mas não parece aqui, né? Não parece. Não parece. Ô, Bart, vê o chat. Isso, o pessoal está colocando que não, miastenia não dá alteração pupilar, né? Só
o Marco colocou aqui só com uma alteração de tireoide conjunta por compressão. Explica melhor, Marco, isso aí eu não entendi, não. Compressão pelo espessamento muscular, mas compressão do que daria? Geralmente você tem espessamento muscular, você tem mais a compressão do nervo óptico, né? A gente pensando em compressão do terceiro dentro da órbita, é isso ou não? Sim, ó. Ah, não, mas isso é difícil acontecer, hein, Marco? Você já viu isso, Fred? Não. Comprimir o terceiro dentro da órbita por oftalmopatia tiroidiana? Não. Não. Nervo óptico só. Porque aí seria Graves com músculo. Olha que eu já vi Graves na vida, hein? Mas não tem. Eu acho que sabe por quê? Porque o nervinho é pequeno, viu? E sabe não também sofre. Não, e sabe qual é a questão? A questão é que como as compressões do Graves acontecem geralmente no ápice, e todos os nervos vão para a região temporal, né, por causa da fissura, eu acho que lá é menos, comprime menos. Eu estou chutando assim, eu estou especulando. Assim, porque o canal óptico, por isso que quando você tem espessamento do reto medial, você tem neuropatia óptica, porque e lá no ápice, né, porque ele está na região medial, aí ele comprime ali músculo reto medial com parede óssea. Agora, na fissura orbital, eu acho que ele poupa. E outro, o calibre do nervo, né? O nervo passa ali, está ali dentro do anel de Zinho, né? Tem um calibre muito maior do que qualquer outro nervo, do que os nervo ocular motor, né? Isso mesmo. É uma questão interessante, Marcos. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Teoricamente poderia, né? Mas não aparece no quadro clínico, não. Mais alguma coisa? O que é que vocês pensam mais? O que mais? Vamos lá, gente. Tem mais coisa. O que mais? Variação da pitose e do diâmetro pupilar. O que mais? O que vocês usam no consultório? O que todo mundo tem no consultório? O que o oftalmologista tem no consultório? O oftalmologista tem colírio. Colírio. Mas outra coisa, e se fosse fenilefrina? Não, e se fosse, por exemplo, e se fosse uma paralisia de terceiro? Se fosse realmente uma paralisia de terceiro e tivesse uma variação da pupila, como que explicaria isso? Aline, já que você falou aí. Entendeu a pergunta? Se fosse uma paralisia de terceiro e tempos depois o paciente apresentasse uma mudança no diâmetro da pupila. Claro, aqui foi um dia só, mas eu estou tentando fazer vocês raciocinarem. Poderia acontecer, né? Mas esperaria uma alteração de motilidade associada. Um dia só não dá. Bom, então vamos lá. Vou passar para frente, gente. Vocês que comorbidade só não faz muito sentido a pupila ficar miótica quando a pitose está maior. Isso, você quer dizer, Aline, se fosse uma paralisia do terceiro, né? Sim, não, isso. Eu estava pensando, na verdade, em regeneração. Claro que aqui não é um terceiro, tá? Mas eu estou colocando para vocês situações onde você pode ter fenômenos de mudança de tamanho de pupila, ou mesmo até aparecer desvio, ou o desvio mudar, entende? São essas que a gente está vendo aqui, ó. Regeneração aberrante, a neuromiotonia, uso de medicação com ação simpática ou parasimpática, pupila tônica, né? Porque tem pupila tônica, porque também acaba tendo também um tipo de regeneração aberrante. E também o famoso erro de semiologia também, né, gente? Aqui eu poderia ter, eu mesmo, me confundido ali, enfim, ter fotografado de uma forma, né? Só para orientar eles, mesmo com essa pupila um pouquinho mais midriática, a paciente continuava reagindo à luz, né, Fred? Uhum.
continuava reagindo à luz. Sim, não, porque, sim, tanto que tem aquela foto lá, vocês vão lembrar que tem a foto no claro que, eu vou voltar aqui um pouco, ó, é do mesmo dia, tá aqui, ó, cadê? Isso, essa aí, né? Não, peraí, porque agora eu tô sem essa foto, né, mas quando jogava, não, nesse dia 10, quando jogava a A luz luz. aqui, não, nesse dia 10, quando jogava a luz, não fechava, ela ficava mais ou menos assim, tanto que Não, mas aqui é ela no, tinha uma reação. tinha uma reação, não, sim, tinha uma reação. Ela não era completamente paralítica, não. Ah, mas uma reação bem pequena, bem menor do que essa aqui, porque essa aqui era meio estranha, mas você vê que fechava, né? A pupila Aí, ó, fechava. Josefina perguntando, será que tem alguma comorbidade? O que você acha, Josefina? Tem, a alteração ela é bilateral, o Fred está falando, ó, ela jogava a luz, ela não fechava, reagia, ela não fechava completamente, não. Né, mas isso eram as duas, né, Fred? As duas pupilas. Desculpa, Bate. No dia 10 eram as duas. Você jogava a luz, ela tinha ela não fechava totalmente, mas ela reagia. Sim. Mas a pupila direita, desculpa que caiu aqui, a pupila direita tinha isso de uma forma mais evidente. Tá? Isso aí de uma forma mais evidente. A esquerda tinha também dificuldade para reagir à luz, mas reagia mais do que a pupila do olho esquerdo. Aí, para voltar, vamos ver aqui que se a ptose não tivesse reduzido, poderia pensar em uma pupila do seio cavernoso. Então, você começou com uma pupila de Horner, e depois sim, pupila do seio cavernoso, quando você tem acometimento simpático e parasimpático, ela fica meio que no meio do caminho, né? Ela não fica nem midriática, nem muito miótica. Né? Mas não faz sentido porque a ptose melhorou, é isso mesmo. Mas, de qualquer modo, né, o Fred, a gente está tentando só raciocinar um pouco no que poderia levar a essa alteração, essa variabilidade da pupila, né, principalmente. Sim. Mas todas essas hipóteses aqui, com exceção de uma, né, todas essas hipóteses aqui, elas seriam unilaterais, né? A regeneração berrante do terceiro, a neuromiotonia, dificilmente ser bilateral, né? A pupila tônica, né? Então, o que poderia falar mais a favor? Uso de medicação. Que medicação que poderia levar a isso? Ô, Aline, você comentou isso aqui, da Aline? Ela falou que não faz sentido Comentei. Se a ptose melhorou. Se a ptose melhorou. É isso mesmo. Então, colírios com... A Juliana está colocando aqui, colírios com vasoconstritores, Fred. Quer falar sobre isso, Ju? Se a gente tem um quadro causado por uma falta de inervação simpática, talvez funcionaria igual quando você pinga fenilefrina, que você pode ter uma melhora da ptose e uma dilatação dos olhos. Fenilefrina diluída. Que é isso que você falou aí, a hipersensibilidade, né? Que você colocou aqui na mensagem, no chat. Isso. E aí, colírios pulei essa aqui, ó. Ela colocou cedo para a hipersensibilização do músculo, né? Em resposta à ausência de estímulo. Não, boa pergunta. 2 semanas. 15 dias. Uma vez eu li, eu não sei se está escrito no Reut, isso para a pupila tônica, né? Não para a pupila, pupila do Reut. A pupila tônica, não lembro se eu li no Reut. Ele colocava uma coisa do tipo 17 dias, 18 dias em média para desenvolver a hipersensibilidade denervacional. Eu imagino que nunca li isso para o Horner, mas
uma hipersensibilidade nervacional no Horner também poderia acontecer no mesmo período, praticamente. Tanto que a gente sempre lê, você nunca ouve, embora é uma boa pergunta essa, viu, Ju, realmente. Mesmo quando você lê os artigos de colírio de apraclonidina, que a apraclonidina também, para o diagnóstico, está associada à hipersensibilidade, né? Não tem um tempo específico, né, para isso. Mas é claro que a gente sempre acha que quanto mais cedo, menor a chance de você ter a hipersensibilidade, né? Quanto mais passa o tempo, maior a chance de você ter a hipersensibilidade. Mas o que a gente vê nos livros é que não tem esse lag grande, não. Não. Então, por isso que eles colocam o tal da hidroxanfetamina, que queira ou não, é por conta disso também, né? Quantos dias? Então, Olha ali, né? Bom, colírios com vasoconstritores. Vamos lá. É isso aí. Só coloquei aqui o que falaria contra, né? A regeneração precisaria meses, neuromiotonia precisava de tratamento para radioterapia, uso de medicação, isso aí seria anamnese, né? E a pupila tônica não teria pitose e teria alteração na reação fotomotora, né? No caso dele poderia até ser, mas não teria pitose, né? Fala contra isso. Bom, então, eu questionei isso, porque para mim foi muito claro que ele tinha mudado o diâmetro da pupila, e me chamou também a atenção aquela pitose, né, que tinha melhorado de uma hora para outra. Enfim. E aí eu questionei para ele se ele estava usando alguma medicação. Eu confesso que eu não pensei em colírio na época. E eu pensei mais medicação mesmo via oral, não sei. E aí ele confessou que pingava o Lerim para diminuir, principalmente para diminuir o vermelhidão do olho. Tanto que ele pingava nos dois olhos. Tá? O olho direito dele ficou vermelho, provavelmente pelo quadro de Horner. Né? E aí ele pingava também para diminuir um pouco a ptose do olho direito. Maldito Lerim. Bom, eu já entreguei aqui, né? Porque a hiperemia conjuntival está associada, né? Ao quadro clínico do Horner, né? Embora a gente às vezes esquece isso, mas na cefalgia trigeminal, os pacientes costumam ter mais essa hiperemia, né? Você vê isso mais nesses casos ou nos terciários também, bate? Não, na cefaleia trigeminal autonômica, o paciente tem também, né? Muita hiperemia e lacrimejamento, né? E o nariz também do paciente entope, né? Justamente porque ele perde a inervação vasomotora, né? Para essa região. Exatamente. É isso mesmo. Então, entregou aqui, ó. E aí a gente... Isso aqui é para vocês verem que mesmo a gente que é velho e que vocês acham que a gente sabe tudo, eu não sei não, viu, gente? Eu vou falar para vocês que eu sempre falo para vocês que eu, na verdade, sou um papagaio, porque eu repito tudo que eu leio. Né? Ouço não, leio, né? Então eu sempre faço isso. Toda vez que eu vejo essas coisas esquisitas, eu vou procurar literatura. E a gente encontrou essa história aqui, ó, da nafasolina, tá? Que é a medicação que está na composição do Lerim. E aí ele coloca bem claro, ó, que tinha pitose nesse paciente, mas não tinha miose. Tá? E o paciente, e aí eles reexaminaram depois da nafasolina e viram que tinha a alteração na pupila, né? Nesse caso aqui era uma secção de carótida. E aí foi que eu pedi para ele parar o Lerim, não pingar, e aí ele voltou comigo e eu documentei essa foto que vocês estão vendo aí. Tá? Bate. Confunde pra caramba, né? O paciente não te fala, ele acha que é um colírio qualquer, né? Que não vai te confundir, né? no exame, né? Então, o paciente vem um dia com um quadro de Horner, no dia seguinte ele volta com um completamente diferente, isso aí enlouquece qualquer um de nós, né, Fred?
Você fica Sim. doido, né? Você fala, pô, o que eu pensei hoje está tudo errado. O que eu pensei ontem está errado hoje, né? Não, e sim, não, pensar e ficar com, eu fiquei na ocasião com um pouco de insegurança semiológica, assim, de, peraí, será que eu estou fazendo tudo errado aqui? Também. Eu Mesma coisa. documentei de um jeito, depois vem com o outro, aí você fica na dúvida o que está certo, se foi no primeiro dia ou foi no segundo, né? Isso Enfim, mesmo. E a gente aí, ó, o consegue. Marco está comentando aqui, ó, Leirin, Claril, né? Vende que nem água nas farmácias. É isso mesmo. Moura Brasil, né? Tudo isso Tudo tem vende. vasoconstritor, né? Isso é o consultor. Aqui, ó, Exatamente. de cima é essa do dia 14, né? Que foi a terceira visita, e aquela do dia 10 que ele estava com a nafazolina, tá? E o que é esquisito, assim, é que essa pupila esquerda também me confundiu também, assim como confundiu vocês, tá? Esse caso realmente não é um caso simples, não, tá, gente? Eu trouxe esse caso, mas eu sabia que a gente estava pegando, vamos dizer, pesado no raciocínio semiológico mesmo, mas porque esse caso é um caso dificinho, porque a esquerda também, ela dava uma dilatada mesmo no claro, né? Não teria porquê, né, Bastela? Não, uma situação constitucional do paciente, né? É, Tem um diâmetro pupilar diferente um pouco, né? Para a idade do que seria esperado, um pouco para a idade, né? Normalmente se esperam pupilas maiores nos pacientes jovens, né? E com o passar dos anos, o diâmetro vai diminuindo um pouco, né? uhum. Boa, bem lembrado isso aí. E, bom, enfim, diante de um Horner, né? O Leirin enganou pra caramba, né? Deu uma confundida, né? Na semiologia inicial, no raciocínio inicial, mas ainda bem que pegou, né? Ainda bem que você pegou essa alteração. Próximo passo, Próximo passo. localizar o nível da lesão. Como vocês localizam? Ah, sim. Pergunta aí. O que faltou perguntar? Que a gente está falando de Horner, mas tem uma coisinha que a gente não falou até agora, que eu também não perguntei, né, gente? Só perguntei depois. A gente mostrou os dois sinais aqui, né? Tá faltando um. Mitose e miose. Isso. É isso aí, Virginia. Boa, Midrose. Marco. Marcão vai levar o carro, hein, Bastela? Ah, mas essa aqui a Juliana falou primeiro, hein? É, Olha vai lá. ser. Foi no mesmo minuto, mas o Google A Ju, registra. é. O Google Mas não, registra o que pessoal vai achar que eu tenho um conflito de interesse, que toda vez eu fico levantando a bola aqui da Juliana. Mas é isso mesmo, anidrose. é migrose, né? Não tinha. E esse desconforto ocular na região temporal ajuda em alguma coisa? Quem quer falar? Fala, Aline. Ajuda? Onde ajuda? Ajuda no diagnóstico ou ajuda a pensar na causa? Eu não estou vendo o chat, viu, Bate? Vê aí. Não, só a Aline colocou, assim, você perguntou se ajuda, Eu colocou que vi. ajuda. Aí estou perguntando, ajuda no diagnóstico ou ajuda a pensar na causa? Ela colocou, ajuda a pensar em dissecção de carótida. É isso mesmo. Isso aí mesmo. Horner agudo. Se bem que ele não tinha uma história, não era dor, né, Fred? Era um desconforto, né? Conforto. É um desconforto, mas a gente sabe que isso é muito, depende do limiar do paciente, né? Às vezes o paciente pode chamar um desconforto e uma dor intensa e o outro está com dor e fala que tem um desconforto, né? Perfeitamente. Então, ajuda a Eu coloquei porque ele era muito claro nesse sentido, né? Tanto que o colega oftalmo que primeiro examinou ele pediu a tomo porque ele associou a ptose com esse desconforto, porque eu coloquei como desconforto, porque eu insisti muito, falei assim, mas é dor mesmo, você precisa tomar remédio, porque para mim, quer dizer, eu posso estar errado, mas assim, na minha cabeça,
Se o paciente não toma, ele não toma um remédio, é porque não é uma dor, tá mais para desconforto, uma dor leve, assim, prefiro chamar de desconforto. Se o paciente realmente se queixa, toma medicação analgésica, aí eu considero que é dor. No caso dele, não, era só um desconforto, embora fosse também na região temporal, né? Mas numa situação dessa, realmente você tem que dar uma valorizada, né? Bom, e colírio? Para localizar? A grande Benzaria? questão, hein? Ah, Ó, a pergunta da Juliana. Juliana, você está fazendo umas perguntas que eu tenho que passar para o Batistella, porque ele é mais inteligente do que eu. Fala, Bate. a própria desregulação vasomotora poderia causar esse desconforto? Poderia, na medida em que você tem um pouco mais de hiperemia, às vezes você pode ter um lacrimejamento associado, quer dizer, ela colabora um pouquinho para o desconforto, né? Mas não para provocador. Não provocador. Uma coisa que eu pensei também, que é a seguinte, que eu já vi isso acontecer com alguns pacientes. A pitose, como ela está, enfim, ela está caída sobre a córnea, às vezes o paciente ele tem essa sensação de que, entende? Que ela está cobrindo muito a córnea, aquilo lá, como se fosse um corpo estranho, entende? A pálpebra em cima da córnea. E a É sensação o que eu tenho, peso. tipo peso, É o né? peso mesmo que causa um desconforto. Um desconforto na córnea, que todo mundo sabe que córnea é muito inervada e que dá esse desconforto aí, né? A Aline está falando assim, eu já atendi um Horner agudo no PS, pelo que aqui cheira um desconforto. Foi ao PS pelo olho vermelho e vinha do otorrino que havia iniciado tratamento para sinusite. Não tinha dor intensa, era um leve desconforto mesmo. Mas é isso que a gente acabou de falar, né? E nessa situação tem que valorizar, né, Fred? Ah, sim. Mesmo que ele não queixe de dor, Sem mas dúvida. tem que dar uma valorizada, né? Sim. Sem Concordamos. dúvida. Sim, É isso concordamos aí. com isso. Bom, eu sei que vocês não iam falar aí, mas aí é o seguinte, os colírios, todo mundo pergunta, né? Não tem, né, gente? Só, cocaína não tem, hidroxetanfetamina também não tem no Brasil. A Nem a gente praclonidina. tinha a clonidina, né, Vati? A gente, uma época a gente Sim. pegou isso, né? Iopidine era um remédio para Iopidine. glaucoma. Eu acho que foi de 99 até 2002 ou 3, 2003, mais ou menos. Usava para evitar pico de pressão intraocular depois do IAG. perfeitamente, porque ele baixava muito a pressão. Mas aí qual é o problema dele mesmo? Ela efeito sistêmico? Não, ele não era, na verdade, ele não era bom para tratamento mesmo, acho que do glaucoma, né? Os caras não gostavam muito, né? Isso eu sei que E tiraram. aí não tinha saída, né? Aí a Alcon deixou de fazer aqui. Acho que foi isso, se não me engano. Mas sei Bom, que foi um período curto, 4 anos, 4, 5 4 anos no anos. máximo. E aqui, o que é que vocês esperam? Se for, o que é que vocês esperam no teste se eu fizer a fenilefrina diluída? Se for, falem aí, se for um terceiro neurônio, o que é que vocês vão esperar? Juliana, Aline, Marco, Saulo. Onde que tem mais a hipersensibilidade denervacional? Você espera mais sensibilidade denervacional numa lesão pré-ganglionar ou Olha pós-ganglionar? lá, responder aqui, ó. Midrismo maior no lado cometido pelo Horner. Olha, Dilatação isso, maior do lado alterado, é isso aí. isso mesmo. Depois vale a pena Exatamente. vocês estudarem aqui. Se o bate tiver aí fácil, mas tem um trabalhinho, só tem um, né, que é do Bridget Jordan, se eu não me engano, de 2003, eu acho, que é aquela pesquisadora australiana, ela gosta muito de quiasma, eu sei porque eu estudei tanto o trabalho dela, que é do Sergô e puxa vida, agora fugiu o nome dela. Dana Schmeyer. Daniel Schmeier. Dana Schmeyer. Muito excelente, excelente. Ela escreve bastante. E aí ela tem um trabalhinho que ela faz com fenilefrina. Vale a pena vocês lerem. E aí, olha o que aconteceu? Parece mentira, né? Parece que pingou uma atropina, né? Olha lá. Ele inverteu completamente e dilatou bem, né? É.
Lá tô super, né? Hipersensibilidade. Mais do que o Leri, né? Bem mais do que o Leri. Bem mais do que o Mas acho que a Leri. concentração da lafazolina lá é menor, né? Do que 1%. Nem lembro, mas eu acho que é menor. E qual o nome da autora? O Bate, é porque aqui eu não consigo, porque eu tô no celular, mas... Não, estou escrevendo aqui, ó. Dana Schneier. E procura que é no British Journal, isso eu tenho certeza. Puxa vida, agora eu fiquei na dúvida, mas eu acho que é British Journal 2003. Dana Schneier. Eu não vou lembrar, não. Esse aí Isso. você puxou da memória. Eu não lembro, não. Não, mas eu acho que é. Né? Mas Eu essa vou, autora é muito boa. eu Escreve vou, muito eu bem. vou, eu vou, eu vou fazer aqui, eu vou fechar minha câmera, só para vocês não atrapalhar vocês. Espera aí. Não está preocupado, não. Estou tranquilo. E aí, Não, como é que você investiga o Horner? isso. Vai falando, Bate, que eu vou procurar esse artigo aqui. Quando você investiga, quando você não tem uma dica de onde pode estar o neurônio lesado, o que você tem que fazer para investigar o Horner? Angiotomo de ressonância arterial no Horner agudo. Sim. Horner agudo, principalmente doloroso, ele localiza mais no território ali principalmente do pescoço, né? Mas para investigar mesmo, você vai investigar todo o eixo simpático, o que você tem que fazer? Então, você tem que lembrar da anatomia, né? Onde começa o primeiro neurônio, para onde ele vai e por onde passa o segundo e o terceiro neurônio. Então, como é que você investiga um Horner? Se você precisar fazer todo o eixo simpático. É claro que é sempre melhor quando o paciente você consegue localizar, né? Vocês acham que você precisa de imagem da onde? Só da cabeça? De tórax também, né, para ver o ápice pulmonar. Do tórax, isso. Que mais? Cervical, sim. Para ver coluna, cervical, até a transição com a coluna torácica, né? Você precisa ver, né, Marco? Então, na verdade, quando você tem o Horner, se você tiver que investigar todo o eixo simpático, isso é um servição para o radiologista, né? É uma imagem que vai completa desde a base do crânio e seio cavernoso, né, passando ali pelo pescoço até a região mediotorácica. Você tem que fazer uma imagem que envolva, você tem que fazer imagens que envolvam toda essa região, se você precisar investigar todo o eixo simpático, né? Então, por isso que é interessante você tentar localizar um pouquinho mais, né, que foi justamente o que o Fred fez. O Fred pingou a fenilefrina 1%. A fenilefrina 1%, ela geralmente vai causar dilatação quando houver uma hipersensibilidade internacional, que costuma acontecer mais quando é uma situação pós-ganglionar, ou seja, seria um Horner ali, pensando nisso, seria um Horner de terceiro neurônio, né? Então, aqui, ó, os exames a solicitar, ressonância de crânio, né, a ênfase ali na região hipotalâmica, tronco, onde descende a via simpática, né, começa e descende, a ressonância aproveitar, claro, que você está fazendo encéfalo, já fazer as órbitas, né, ênfase no seio cavernoso, e fazer a parte angiográfica, né, a parte angiográfica de crânio, e fazer a parte angiográfica de pescoço também. Ó, o Fred colocou Isso. Excelente. British Journal 2004 mesmo. É isso mesmo. Depois vocês veem aí, esse artigo vale a pena ler. É um dos poucos, assim, pelo menos de cabeça, assim, em revista dessas mais importantes, eu acho que é o único, eu não me lembro em revista, sinceramente, com fenilefrina. Eu acabei de acessar aqui, é acesso livre, acesso é open. Ah, lá. Bacana. Muito Vale a bom. pena ler. Isso aqui eu nem lembrava mais. Valeu, vou ler também. Com certeza. Esse aí tem que ter. Eu não costumo fazer sempre não, viu, né, Bate? Eu acho, não sei se você concorda comigo, mas
O Horner é clínico, né? O Horner é clínico. Eu acho assim, boa parte dos pacientes que chegam com o Horner, você identifica o Horner e você já sabe a causa, né? O paciente tem uma causa, né? Você consegue identificar uma causa. Daqueles pacientes que não têm uma causa, uma boa parte deles você consegue dar uma direcionada um pouco, né? E daqueles que o exame clínico não te dá uma dica, é muito raro, inclusive, se encontrar uma causa para esses daí, né? A minha opinião com relação à fenilefrina, eu sempre fico com o pé muito atrás, né? Eu acho que, às vezes, mesmo num Horner de segundo neurônio, eu acho que ele vai dar uma dilatadinha. Eu acho que ele dá uma dilatadinha, o mesmo Horner de segundo neurônio. Então, eu costumo complementar a minha imagem chegando até o tórax lá embaixo. Eu não fico só do pescoço para cima, não. Eu chego até o tórax lá embaixo. Né? O que você acha, Fred? Olha, assim, eu concordo com você, mas nesse caso eu acabei não fazendo, eu concordo em fazer nesse sentido, assim, teoricamente, tudo bem, fazer ressonância de tórax, né, porque aí você está pensando naquela questão do Horner ali de ápice da órbita e tudo mais. Eu não pedi, assim, pode até ser talvez uma falha nesse sentido, mas eu fiquei muito seguro nesse sentido, assim, de aceitar que era um Horner de terceiro. E aí eu fiz essa investigação, porque para mim é o seguinte, se a gente tirar da frente que é uma dissecção de carótida, eu acho que já é 90% do problema que esses pacientes têm, né? Porque essa que é a grande causa de Horner agudo e associado à dor. Né? Mas não discordo do fato de fazer, porque, na verdade, essa questão do exame de imagem no Horner é uma questão não é tão assim, não é tão clara assim. Você vê que há divergência nas opiniões das pessoas que, enfim, na minha, na sua, entre os autores de publicação, você vai ver que há divergência nesse sentido, porque os trabalhos mostram isso, mas vira e mexe você vê que tem muitas exceções, entende o que eu quero dizer? E o que a gente vê nos trabalhos, na verdade, no trabalho de radiologia, é que você consegue saber o diagnóstico, na maioria das vezes, pela história. Então, o paciente tem uma história e o exame físico também, evidentemente, mas ele já te traz uma história, por exemplo, associado a, no caso de ápice do tórax, de ter uma dor nessa região. Outros pacientes que eu já vi, eles tiveram o Horner apareceu depois de uma biópsia de linfonodo, por exemplo, dessa região supraclavicular. Então, você meio que sabe, você já tem uma prévia do diagnóstico. Eu concordo. Eu acho que tem mesmo a literatura é dividida. Tem quem goste bastante do teste da fenilefrina, existem aqueles que estão no meio termo, acho que eu fico aí, e tem aqueles que não acreditam em nada, né, da fenilefrina. Acho que é um teste que não serve para muita coisa, né. Eu fico um pouquinho no meio do caminho, né, com isso. Mas eu acho interessante, uma discussão boa essa. É uma discussão boa. Dá mais segurança, isso é verdade. Agora, se você falar assim, poxa, mas por que não pedir? Então, por que eu não peço, né? Por que eu não pedi nesse caso? Não é que eu não peço Herol, não, eu peço em alguns casos, sim, tórax. A questão toda é que essa ressonância aqui, se você for fazer todas essas sequências, todas essas regiões em um só exame, esse paciente fica quase 3 horas dentro da máquina. Impossível isso. Né? É uma canseira para o paciente, assim, realmente é muito estressante, enfim. Então, mas assim, claro que isso aí não é razão para você deixar de pedir o exame, mas é importante lembrar disso, tá? Bom, vamos para frente. No final das contas, assim, eu vou passando rápido isso aqui, porque vou adiantar da hora. A ressonância de crânio foi normal,
tá? Então, eu coloquei aqui a ênfase principalmente na região do seio cavernoso, né, tronco, um pouquinho mais para cima aqui, já é um pouco quase mesencéfalo aqui, mesencéfalo. Também coloquei isso aqui, tem essa imagem aqui, mas é um cistinho de aracnoide, mas, enfim, não tem significância clínica. Aqui a mesma imagem, só que no coronal, mostrando também seio cavernoso. Tá? E a mais importante, que é a angiorressonância de carótida. Aqui também foi normal, tá? A direita, normalmente você vê ela aqui, ó, essa aqui. Tá? Porque ela sobe lá em cima, ó, e ele faz esse sifão aqui, esse sifão é o sifão dentro do seu cavernoso. Aqui é o bulbo. E aqui, ô Bate, vamos lá, uma coisa que a gente talvez não tenha falado, que assim, na hora de solicitar, porque quando eu não pedi angiorressonância de crânio, eu pedi angiorressonância da carótida em todo o seu trajeto. Então, acho que aí o colega radiologista entendeu mais claramente. Porque a sensação que dá é que se você pedir uma angiorressonância de crânio, talvez não pegue essa região aqui do pescoço, certo? A boa parte das vezes não pega, depende do serviço de radiologia. Tem gente que começa os cortes lá embaixo do pescoço, né? Se você falar que é Horner, né? É isso, tem gente que começa lá de cima. Eu acho que depende muito do serviço, né, de radiologia. Mas eu acho que é interessante deixar pedido mesmo, se for pedir uma imagem tem que pedir, né, uma imagem de anjo, é pedir da região cervical e do crânio, né? Para pegar todo o trajeto, né? Ela pode estar aqui embaixo também. Bom, normal, tá? A única coisa que eles acharam foi irregularidade, mas da carótida interna esquerda, ou seja, nada a ver. E da direita, sem alteração, tá? Calibre, contorno, trajetos preservados, enfim. Qual o diagnóstico? Qual a etiologia, na verdade, né? É um diagnóstico assim de Horner e terceiro neurônio. Agora, qual a etiologia? Quando você não encontra nada, o que a gente diz? Aline, Ju, Marco. Quem mais está aí? Não estou conseguindo ver aqui. Cecília, Gabriela, Laís, Saulo. Vocês estão aí, né, gente? Vocês estão ouvindo, né? Tati. Norton. O Juliano está perguntando microvascular. Microvascular. Não, essa não dá para falar. Não dá para falar que é microvascular, não, viu, Juliano? A gente chama mais de microvascular quando você tem as paralisias dos nervos oculares motores, né? Mas agora, Juliana, ô Ju, de novo você colocou a gente numa... Desculpa, eu saí aqui, gente, mas eu vou voltar. Espera só um pouquinho. Só para colocar uma colega aqui. Ela fez um questionamento aí, mas agora eu fiquei na dúvida, né? Porque você está falando que não pode ser microvascular, né, Bate? A gente não chama, né? Idiopático, né? Aqui, o Marco está perguntando, viral, tipo herpes? Não, levando só o Horner, não. Difícil. Vamos lá, vou passar aqui, ó. A literatura chama isso de idiopático. Tá? Eu sei que para algumas pessoas isso aí não elucida muito, mas é assim que é classificado na literatura. Agora, então, mas é isso, a Juliana acabou de colocar aí, dá uma olhada, Bate, de acometimento da vasovasorum da carótida. Então, não. Entendi. É isso, mas na verdade é isso, foi o que ela quis dizer, microvascular, eu entendi. Mas é isso, assim, para mim, o que eles chamam de idiopático, na verdade é isso. Caprichosamente é um microvascular da via simpática, né, da cadeia simpática nessa região.
e, enfim, que também é a causa que é a causa do Horner na dissecção de carótida, também é isso, certo? Ou estou enganado, Bate? Não, ali não, acho que não é idiopático, né? Não, Ali você idiopático não, tem, mas não é por lesão direta, é por comprometimento não, não. da, né, porque a Ah, irrigação da via ah, simpática. essa parte eu precisaria, ela pegou, fez uma boa pergunta aí, né? Então, Não, mas eu acho vamos que dar é uma isso. pesquisada no mecanismo. Você tem uma distensão, tem uma certa compressão, né? E É, você pode ter alguma alteração isquêmica. Eu acho que é possível, mas eu precisaria pegar para ler isso aí de novo, né? O que acontece exatamente aí na dissecção quando estão passando umas fibrinhas simpáticas ali do lado, né? é, Eu vou estudar, vou te falar isso aí. Batistella, olha lá, hein? Não, não dá um daqueles que fala que vai ler e não esquece, traz Não, eu essa vou ler mesmo informação. agora. Agora ela Ó, pegou, mas ó, tocou num ponto importante. não, é super importante. Eu chutaria que sim, que é isso aí. Eu tenho uma lembrança de que eu já li que a causa do Horner da dissecção de carótida é uma isquemia, exatamente por conta da dissecção, né? Que leva a uma diminuição da irrigação por acometimento do fluxo da vasonevora. Eu me lembro disso, assim, de ler algo, mas bom, me traz isso aí. Bom, tem que acompanhar, né, gente, para ver, enfim, Uns meses depois. ver que não só o Horner, porque eu acho que ele não evolui tanto, né? Mas, enfim, se aparece algum outro sintoma sistêmico, né? Enfim, então nele ficou estabilizado. O paciente até melhorou do desconforto, enfim. Ele ficou como estava e não teve nenhum outro sintoma associado, na verdade. Fechamos como isso mesmo. Esse caso é um caso, um caso que deu trabalho, assim, para, enfim, fechar o diagnóstico e principalmente para entender essa questão da pupila reagindo ao colidanafazolina. Se o paciente tivesse negado essa informação, até hoje eu estaria sem saber o que ele tinha. Apareceu Confundiu, né? algum? Confundiu muito o uso É. do poderio. Não, Marco, não tem que acompanhar com exame de imagem, não. Só se você tivesse uma dissecção de carótida. Que aí quem vai acompanhar é o colega da neurovascular, mas eles acompanham, eles fazem tratamento com anticoagulante, né, plaquetário, e aí você É, acompanha. ou diria talvez, se com o passar do tempo, mudar alguma coisa, ou você tiver algum sintoma adicional, né? Assim, Aí sim, mas se não mudar nada e não tiver nenhum sintoma adicional, tem necessidade de seguir com novas imagens para pesquisar a via simpática, né? é isso aí. É isso mesmo. Muito bom. Bom, Realidade de consultório. esse deu um trabalho. Bom, mensagem. Essa é uma das principais, que eu sempre gosto de falar, porque assim, Horner, ele é dessas doenças que, quando você lê no livro, principalmente os livros que você vê as fotos, parece muito fácil o diagnóstico, né? E eu, sinceramente, eu acho, assim, se, que, que o diagnóstico não é tão simples, não, porque você vê aquela pitose, e muitas vezes a gente fica achando que só tem a pitose. Então, vocês têm que ter muito cuidado, muita atenção nessas pupilas escuras, principalmente isso. Tá? Ou então, no nosso caso aqui, que o paciente tinha o reflexo pupilar, que eu falava que era estranho, na verdade era isso, ele não tinha usado o colírio no dia que ele foi, mas tinha usado num dia anterior, então a pupila ainda estava sob efeito. Por isso que ela tinha era uma pupila estranha. Tá? Então tem que ficar atento a essas questões, então fique muito atento.
Porque, às vezes, você está lá no claro, e aquela pupilinha escura, a anisocoria vai ser muito difícil de ser detectada. Então, toda pitose vocês têm que checar a pupila no escuro. Essa que é a principal mensagem, tá? E a outra que eu coloquei, bom, córnea idiopático, né, Bate? Fala aí, tem muito ou tem pouco? Tem bastante. Tem bastante. Né? Atenção aqui às pupilas escuras, reflexos pupilares alterados, uso de medicação, né, com ação simpatomimética, tudo isso aí confunde bastante, né? E os exames normais, né? O idiopático é aquela coisa, né? Uma palavra bonita para você falar assim, olha, não encontramos nada. É verdade. Né? Você fala, bom, idiopático. Né? Eu gosto de falar isso, eu gosto sempre de falar que o idiopático é muito comum, e em algumas séries é a causa mais comum, né? E de Horner. Porque a gente fica achando que todo paciente que tem Horner, a gente vai ter que achar alguma coisa, que seja uma dissecção de carótida ou um tumor de Pankhurst. E não é, não acha. Eu tenho pelo menos aí de cabeça uns 4 casos Horner, assim, bem documentado, que não deu nada alterado. Eu coloquei aqui, ó, tem um artigo bem interessante do ano passado, do Sabag com o Trobison, do coordenador do trabalho. Esse artigo vale a pena ler. Vale a pena ler, eu li já. 318 pacientes, muito bom. Uma baita casuística. Bom mesmo. Né? Bem escrito, artigo muito bem escrito. Né? Dá dicas, assim, ele é prático. Esse artigo vale a pena ler. Isso é bom mesmo. Né? Muito bom. Excelente. Sempre bom. Deixa eu sair aqui, porque eu estou cansado de ficar aqui sem ver vocês. Eu não gosto muito disso, não. Deixa eu fechar isso aqui, porque senão dá muita confusão na minha cabeça. Voltei, né? Não. Aqui. Tá só... Agora sim. Ficou meio embaçado aí. Agora foi. Voltou. Muito bem. Mais uma vez, obrigado pelo tempo que vocês dispõem. A gente está na quarentena mesmo, né? Que se fosse uma época normal, o pessoal estava já querendo ir lá para o Itaim ou para as baladas de cada cidade aí, onde... Eu não sei onde é que é, em Campinas. Mas o pessoal fica aí. Vamos aproveitar, né? Enquanto tiver essa quarentena, a gente vai fazendo essas lives aí. E depois, vamos torcer que ano que vem volte ao normal, que a gente vai começar já a pensar nos cursos presenciais, né, Bate? A gente está quebrando um pouco a cabeça nisso. Enfim, sei lá, se demorar muito também, a gente faz um aqui online, porque eu realmente acho que, puxa vida, presencial eu não sei você, Bate, mas assim, eu já fiz alguns online, mas presencial é diferente, né? É diferente. É mais fácil de conversar, entende? Enfim. Eu acho. Muito melhor. Acho melhor. O oftalmo é o melhor da oftalmologia. Então é bonito. Eu falei, senão você arranja briga, hein, rapaz? Você falando que é o melhor. Mesmo os outros colegas, principalmente quem faz retina, gostam de ver os cursos de neuroftalmo, hein? É isso aí. Assim. Gente, obrigado, viu? Bom, mais uma vez, obrigado, então, a todos que participaram. Bate, mais uma vez, obrigado pela participação, moderação. E é isso. Próxima semana eu não garanto, não, mas vamos ver. Daqui a 2 semanas a gente faz uma outra live e aí o Batistella vai trazer um caso dos mirabolantes que ele tem lá no consultório e a gente discute novamente, tá bom? Então é isso. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Um abraço. Obrigado, Bate. Um abraço.